e deixar só a estrutura para você, ó. Então você vai falar assim, ó. Como que eu comecei ali? Comecei assim, ó. Tratar de. Aí você coloca aqui o tema, ó. Tema é importante. Você vai tirar um print disso aqui no final, tá, prof? Para guardar, ó. Aí você vai falar, ponto. O assunto, inclusive, né, ó, perpassa. Pô, o que que ele perpassa? Uma lei, um filme, um repertório, né, ó. Vírgula. Aí você vai falar o qual, mas pode ser o quê? A qual, pode ser o quê? Os quais, né? Pode ser as quais. Almeja. Ó, almeja, que pode virar também almejam, no plural, né? O qual, ó, almeja o quê? Pô, almeja melhorar, né, ó. Almeja, ó, melhorá-lo ou superá-lo, se quiser manter isso aqui assim, tá? Almeja melhorá-lo ou superá-lo por meio de. Aí o que, que você tem aqui? Ó? Você tem um argumento 1, ED, tem que colocar o ED, ó. E você tem um argumento 2, né? Que é o tópico que a banca vai te dar lá. Então, é mais ou menos assim, ó. Tema aqui, tá? Ó, vamos colocar de vermelho, ó. Tema aqui, repertório aqui, ó. Repertório aqui. O que é esse repertório, professor? É uma área do conhecimento, uma lei, um filme, um filósofo, enfim, tá? Aí aqui, tópico 1, né, ó. Tópico 1 que a banca vai pedir, pode ser um argumento 1 também. E aqui o tópico 2. Beleza? Pronto. Tratar de. Pô, qual é o tema? O tema aqui, pessoal, é discriminação, né? Então eu vou colocar assim, ó, tratar da discriminação, tá, ó. Tratar da discriminação. Nesse caso, né, é uma discriminação que está acontecendo dentro da escola. Então eu vou falar assim, ó, intraescolar. Professor, intraescolar é com hífen ou sem hífen? Bora fazer o curso de hífen do Prof. J, hein? Curso de português está lá. Não deixa de estudar português, prof. Ó, tratar da discriminação intraescolar é importante. Então já começa aqui. O que que eu fiz, gente, nessa primeira fase? Eu inseri o tema. Né? Então imagina, eu estou fazendo uma introdução. Se eu vou dividir isso aqui em parágrafos, pensa comigo, ó, eu tenho 10 linhas. Então, ó, 3, 6, 9. Eu consigo fazer 3 parágrafos de 3 linhas cada um. Então, como o desenvolvimento ele costuma ser maior e deve ser maior que a introdução e a conclusão, vamos trabalhar assim, ó. O desenvolvimento com 4 linhas ou 5, introdução um pouquinho menor com 2 ou 3, né, e conclusão com um pouquinho menor também que o desenvolvimento, ou até, né, mais ou menos com a mesma dimensão, mas nesse caso vai ter que ser menor, com 2 ou 3 linhas. Então, olha só. Tratar da discriminação intraescolar é importante. Ponto. Deixa eu melhorar esse ponto aqui. Ó. Aí eu vou falar assim. Ó. O assunto, inclusive, olha só. O assunto, inclusive, perpassa. O assunto, inclusive, perpassa. Olha lá, ó. Lembra que estava lá no texto, ó, os. Deixa eu só melhorar isso aqui, ó. O assunto, inclusive, perpassa os mais, olha só, os mais diversos dispositivos constitucionais da educação. O assunto, inclusive, ó, perpassa os mais diversos dispositivos constitucionais da educação, vírgula, os quais, ó, quem são os quais, né? Os dispositivos, pessoal, né? Essas leis, né? Como eu escrevi dispositivos, eu retomo com os quais, ó. Os quais almejam
né, ó, superá-lo. Superá-lo. Esse lo retoma o quê? O assunto, né, ó. O assunto, que assunto? Da discriminação. O assunto perpassa os mais diversos dispositivos constitucionais da educação, os quais, ou seja, os dispositivos, os quais almejam superá-lo, ou seja, os dispositivos constitucionais almejam superar, né, a discriminação, os quais, ó, almejam superá-lo por meio, vamos pensar assim, ó, olha lá, os tópicos, lembram dos comandos, gente? A banca deu um comando, falou assim, ó, o que deve ser feito por você, professor, né, usando a sua matéria e a proposta pedagógica. Então, eu vou falar assim, ó, os quais almejam superá-lo por meio de tópico 1 e tópico 2. Então, ó, por meio de um trabalho, ó, por meio, deixa eu ver se eu consigo escrever trabalho aqui, para eu não ter que deixar uma sílaba só lá daquele lado. Por meio de um. Que passou um pouquinho. Aí, ó. Por meio de um trabalho docente específico. Como assim um trabalho docente específico? Ora, de área específica, né? No meu caso da língua portuguesa, do seu caso da matemática, da física, da química. Específico e de... Por meio de um trabalho docente específico, ó, e de uma proposta pedagógica estruturada. Então, família, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu cumpri a minha meta, né, de montar uma introdução com até 3 linhas. O que não dá? Não dá para ela ser maior, pessoal. Então, cuidado com isso, tá? Deixa mais espaço para o desenvolvimento. Porque olha o que eu vou ter que fazer aqui, ó. Eu vou ter que juntar, né, uma conversa sobre como superar a discriminação com a língua portuguesa e, né, e como unir forças com a proposta pedagógica, ok? Num parágrafo só. Então veja, o que a gente fez aqui, ó? A gente montou uma introdução que tem o tema e que apresenta para o examinador, para o avaliador, os 2 tópicos, né, exigidos pelo estudo de caso, que é como eu resolvo esse problema temático com a minha disciplina e unindo força com a proposta pedagógica. Então vamos olhar isso aqui, ó. Tratar da discriminação interescolar é importante. O assunto, inclusive, perpassa os mais diversos dispositivos constitucionais da educação, os quais almejam superá-lo por meio de um trabalho docente específico e de uma proposta pedagógica estruturada. Se eu quiser deixar o texto mais enxuto, eu poderia fazer assim, ó, por meio de trabalho docente específico e de proposta pedagógica estruturada. Ou seja, pessoal, eu já percebi aqui, ó, que esse artigo 1 aqui no meu texto, ó, ele é meio que desnecessário, ó, esse 1, tá bom? Depois eu tiro daí. Por enquanto, ó, eu vou deixar, tá? Porque seria como que um rascunho aqui. Não teria tanto problema deixar, mas dá para eu enxugar mais.